E a gente começa a edição de hoje do Contexto com as informações sobre a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que proibiu que a CPMI do INSS tenha acesso aos dados pessoais de Daniel Vorcaro, dono do Master, que estão armazenados na sala cofre do colegiado. Vamos acionar a nossa reportagem com a Camila Xavier, que tem todas as informações. Camila, o que é que o ministro alegou nessa decisão? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a quem nos assiste aqui no Contexto Metrópolis. Pois é, o ministro André Mendonça determinou essa retirada dos conteúdos relacionados apenas à vida privada de Daniel Vorcaro. Ele alegou justamente isso, que a decisão é para manter, para preservar essas informações que não têm interesse público, que dizem respeito apenas à intimidade de Daniel Vorcaro e também das pessoas com quem ele trocou essas mensagens. Isso porque havia uma série de conteúdos dentro do celular, dos aparelhos eletrônicos de Daniel Vorcaro, que eram apenas de conteúdo íntimo, mensagens que ele trocou com a ex-namorada, por exemplo, a equipe, a defesa da ex-namorada de Daniel Vorcaro, a Marta Graef, reclamou inclusive dessa exposição indevida de conteúdos, de informações relativas à vida privada de Marta Graef e também de Daniel Vorcaro. Então, por isso, o ministro André Mendonça determinou que a Polícia Federal pegue esses equipamentos que estão lá na sala cofre que fica aqui no Senado Federal, para poder fazer uma nova triagem, uma nova filtragem desses conteúdos que estão armazenados lá, os conteúdos que foram apreendidos, que foram encontrados dentro desses aparelhos eletrônicos de Daniel Vorcaro, para ir, depois dessa nova filtragem, separando, retirando tudo que é de conteúdo estritamente privado de Daniel Vorcaro, aí sim esses conteúdos possam ser devolvidos a esses equipamentos, Neila. Viram essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Teve manifestação dos integrantes da CPMI. Sim, o presidente da CPMI, Carlos Viana, que inclusive deve se pronunciar, dar uma coletiva de imprensa daqui a pouco aqui no Senado Federal, a gente aguarda essa fala, esse posicionamento do presidente à imprensa. Ele já se posicionou rapidamente sobre isso, disse ontem que se reuniria hoje com a Advocacia Geral do Senado para poder entender um pouco melhor essa decisão, analisar essa decisão com a advocacia, isso porque ele quer ter uma reunião com o ministro André Mendonça para garantir que a CPMI do INSS vai ter acesso a esses dados que a CPMI já vinha tendo acesso lá na sala cofre, mas que a CPMI vai voltar a ter acesso a esses dados depois que essa filtragem, que essa triagem for feita pela Polícia Federal. Então ele falou isso, né, que quer se reunir com o ministro André Mendonça para garantir que a CPMI vai ter acesso a esses dados depois dessa filtragem. E também ele falou, Neila, não em relação estritamente a essa decisão do ministro André Mendonça, mas também sobre a prorrogação do prazo de trabalho da CPMI do INSS. A gente vem falando aqui que a CPMI deve encerrar seus trabalhos no dia 28 de março. O presidente da CPMI, Carlos Viana, vem conversando sobre isso, tanto com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e também entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir que a CPMI vai ter mais tempo de trabalho, e ele disse que pretende também atuar em relação a isso porque qualquer dia perdido, qualquer dia sem acesso a essas informações que eles obtiveram, essas informações relativas ao Banco Master, é menos um dia de trabalho para a CPMI. Então ele também quer, de outro lado, garantir que a CPMI vai ter mais tempo de trabalho. Isso porque, Neila, apenas relembrando, ontem, quando o ministro André Mendonça deu essa decisão, determinou que os documentos, que nenhum dos membros da CPMI do INSS tivesse mais acesso a essas informações, o presidente da CPMI, Carlos Viana, determinou o trancamento da sala, cofre onde esses equipamentos armazenam esses dados, para garantir que a decisão do ministro fosse cumprida e respeitada. Bom, Camila, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, afirma que Vorcaro chegou a trocar mensagens com o número de celular do Supremo Tribunal Federal. Quais apurações você tem sobre essa informação?
Pois é, Neila, o presidente falou isso, que existem essas mensagens trocadas com o aparelho funcional do Supremo Tribunal Federal. Ele falou durante uma entrevista ontem à noite, mas disse também que é preciso confirmar ainda com quem de fato esse telefone estava. A informação que se tem, que veio a público, inclusive, dessas mensagens trocadas por Daniel Vorcado, foi que ele teria trocado mensagens com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia da sua prisão. Ele enviou uma mensagem perguntando, fazendo um questionamento, perguntando, conseguiu bloquear? E aí essas mensagens vieram a público, inclusive o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se posicionou sobre isso, disse que essas ilações eram falsas, que o ministro jamais teria trocado esse tipo de mensagem com Daniel Vorcaro. Então, o ministro Alexandre de Moraes nega, tem no celular de Daniel Vorcaro, então, mensagens trocadas com o aparelho funcional, e agora o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, que afirmou isso ontem, que reiterou que existem essas mensagens, ele quer confirmar então com quem de fato esse celular estava à época em que essas mensagens foram trocadas, para ir confirmar se essas mensagens foram enviadas de fato para o ministro Alexandre de Moraes ou se foram enviadas para outro ministro, outro integrante da corte, Neila. Bom, Camila, tem hoje coletiva de imprensa, né? Como a gente estava falando, do presidente da CPMI, do Carlos Viana. A gente vai aguardar, até porque, de fato, não dá para ficar calado sobre toda essa movimentação que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, todo o dedo que o Supremo Tribunal Federal vem colocando na CPMI do INSS e todas as outras CPIs do Congresso Nacional. Daqui a pouco tem coletiva de imprensa, a gente pede para que você nos convoque, nos chame assim que essa coletiva começar. Felipe Monteiro já está com a gente. Felipe, muito bom dia. Mais um dia em que a gente abre nosso contexto falando sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal diante das CPIs do Congresso Nacional. Dessa vez o ministro André Mendonça censura a chamada Sala Cofre das informações de Daniel Vorcaro, onde contém as informações dos celulares do Daniel Vorcaro. A justificativa é para resguardar as informações pessoais do Daniel Vorcaro, mas a gente já sabe que não é bem assim. Até tem matéria no portal Metrópolis de hoje, uma matéria do colunista Igor Gadelha, dizendo que tem informações sigilosas, fotos e vídeos lá nessa sala cofre de parlamentares importantes, viu? De parlamentares do Centrão em situações ali que seriam minimamente desconfortáveis para esses parlamentares. Então, talvez por isso o ministro André Mendonça tenha aí colocado esse sigilo nas informações da sala cofre do Senado. Vamos ver se o Senado vai conseguir ter de volta o acesso às informações para que a CPMI continue funcionando. Felipe, eu já acho que a CPMI morreu e já nem deve mais continuar trabalhando. Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Camila. Bom dia aos telespectadores. Mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, agora na alçada do André Mendonça, que, mais uma vez, esvazia a CPMI, né? O que o André Mendonça está fazendo com essa decisão é lançar dúvidas, né, e reduzir a confiabilidade do Poder Legislativo, né? Por que o Poder Legislativo não pode ter acesso aos documentos, né, sigilosos do Daniel Vorcaro? Ainda mais a CPMI, né? É bom lembrar, né, que tem competências e tem prerrogativas de autoridade judicial, e o Poder Executivo, né, não continua podendo ter acesso, na medida em que a Polícia Federal, bom lembrar, está sob a alçada do Poder Executivo, né? Então, mais uma vez, você vê um retrocesso, né, nessa decisão do André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, que, em última análise, né, reduz, né, o Poder Legislativo, né, e reforça essa cultura da desconfiança que, infelizmente, para na nossa sociedade e para no nosso país, né? Não tem nenhuma justificativa, né, para esses documentos não serem acessados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda mais é bom lembrar, né, eu até coloquei aqui ontem, né, que eu era contra, inclusive, né, o uso da tal sala cofre. Na minha opinião, né, é um absurdo, né, o uso da sala cofre, porque prejudica o trabalho investigativo, né, da CPMI, que catalisa a investigação do Poder Judiciário e da Polícia Federal, né? No modo de ver, quem é membro da CPMI poderia ter acesso total
a documentação liberada, né, e compartilhada pela Polícia Federal para a CPMI. Se alguém vazar, Neila, que se responsabilize por isso, né? Se alguém vazar informação, que abre um inquérito, fiscalize, processe e condene a pessoa que vazou a informação, né? Ninguém está aqui falando para vazar a informação. Está só falando o seguinte, que a CPMI tem que fazer o seu papel também, assim como o Poder Judiciário e a Polícia Federal fazem o seu papel. Então, essa decisão do André Mendonça, modo de ver, é um retrocesso, né? Não teria um sentido, né? O presidente da CPMI, inclusive, tomou uma cautela extremada, né? E só liberar a documentação do Daniel Porcaro numa sala-cofre que não pode tirar foto, não pode entrar com o computador, não pode entrar com o celular, tem que voltar aos tempos primitivos em que você fazia a anotação no caderno, no bloco de notas. Ou seja, essa cautela da presidência da CPMI deveria ser suficiente para o André Mendonça não lançar dúvida em relação à atuação da CPMI. Então, essa cultura da desconfiança mata o Brasil e está matando também o Poder Legislativo por meio da CPMI. E você colocou um ponto interessante, né? Depois que foi colocado que tem essa documentação, várias fotos, né, de festas de autoridades, inclusive parlamentares, no celular do Daniel Porcaro, aí lança dúvida, será que o André Mendonça não estaria protegendo, né, o Poder Legislativo, né? E essa balela de que está protegendo informação privada do Daniel Porcaro é só uma cortina de fumaça, né? Para não lançar luz e não lançar as possibilidades todas, né, em relação a essas fotos, essas festas do Daniel Porcaro que está registrada no celular do Daniel Porcaro. Então a sociedade começa a ficar em dúvida em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? E a gente sabe, Neila, que, em última análise, ninguém está aqui favorável à divulgação de mensagens amorosas do Daniel Porcaro com a sua namorada, com a sua ex-namorada, com as suas múltiplas mulheres. Ninguém está aqui a favor disso. Mas é bom lembrar que a troca de mensagens privadas do Daniel Porcaro com a ex-namorada, né, é que trouxe inúmeras situações e dúvidas em relação à atuação do Daniel Porcaro em relação às instituições, né? Exatamente. Por meio dessa mensagem que ele compartilhava informação preciosa, do tipo, o Mota está se encontrando na minha residência com Alexandre de Moraes até 3 da manhã, ou seja, por meio dessas mensagens privadas que revelava, no fundo, como é que funcionava a República no Brasil. Tem uma mensagem interessante que ela, na verdade, ele liga de vídeo para ela, né? E ela não reconhece quem são as pessoas que estão no vídeo. Ou ele não quer falar, né? Porque está de vídeo e ele não quer dizer quem é a pessoa, até para a pessoa não ficar sem graça. Aí ela manda uma mensagem de texto e pergunta quem é. Aí ele responde Alexandre de Moraes. Ou seja, se não fosse de fato essas mensagens com a ex-namorada, né? Talvez a gente não saberia que tinha essa conversa. Eu vou cortar a nossa conversa. Agora eu vou cortar a nossa conversa para chamar